O transplante renal hoje é considerada a terapia de escolha para os pacientes com doença renal crônica em fase terminal das mais diversas etiologias, desde que o paciente apresente um risco cirúrgico aceitável e não apresente contraindicação ao uso dos imunossupressores, que é essencial neste grupo de pacientes. Mas você sabia que os primeiros experimentos com esta terapia resultaram em perda quase imediata ou imediata do enxerto renal e óbito do receptor? Não, pois acredite, o desenvolvimento desta terapêutica só foi possível com melhor conhecimento do sistema imune e o desenvolvimento de drogas imunossupressoras capazes de evitar o processo de rejeição. O nosso sistema imune evoluiu ao longo de milhões de anos com o desenvolvimento de respostas cada vez mais complexas e específicas, capazes de identificar e eliminar uma grande variedade de antígenos. Se por um lado isto nos oferece ampla proteção contra infecções, intoxicações ou mesmo neoplasias, por outro lado, é responsável pelo reconhecimento de antígenos do halo enxerto renal e iniciar o processo de rejeição. Por esta razão, o desenvolvimento desta terapia só foi possível com o melhor conhecimento do sistema imune e o desenvolvimento de drogas imunossupressoras capazes de conter o processo de rejeição renal. A nossa imunidade pode ser dividida para fins didáticos em imunidade nativa ou inata, mais antiga filogeneticamente, e imunidade adaptativa mais recente no curso evolutivo. Muito embora para fins práticos exista grande relação de interdependência e vias em comuns entre essas duas vias da imunidade. A imunidade inata é representada pelas barreiras epiteliais e mucosas, pelas substâncias químicas com efeito antimicrobiano que são secretadas nestas superfícies e pelos fagócitos, que são células especializadas em capturar partículas estranhas e digerir no interior do seu citoplasma. A exemplo dos neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, além das células natural killer. Outras proteínas também são importantes neste processo da imunidade inata, tais como as proteínas do complemento, que podem induzir a lise de células estranhas ao organismo. A imunidade inata é a primeira linha de defesa contra infecções, sendo responsável por iniciar uma resposta rápida e protetora contra a invasão de agentes microbianos, porém pouco específica, capaz apenas de distinguir o self do non-self, ou seja, o próprio do não próprio, através da identificação de padrões moleculares que estão associados a determinados tipos de agentes microbianos, como a identificação do lipopolissacarídeo ou do peptídeo glicano, ou mesmo de padrões moleculares associados a danos que são chamados de DUPs, que são liberados pelos tecidos lesados. Essa resposta inicial ela é pouco específica e, portanto, altamente lesiva aos tecidos adjacentes, também não conferindo imunidade duradoura. A primeira sinalização para o sistema imune adaptativo provém de células da imunidade inata, em grande parte pelas chamadas APCs, células apresentadoras de antígenos. Essas células APCs profissionais, que incluem células dendríticas e macrófagos, elas são responsáveis por englobar partículas microbianas, promovendo a digestão de seus componentes no interior de fagossomos localizados no seu citoplasma e em seguida apresentar peptídeos antigênicos conjugados à molécula de MHC, complexo de histocompatibilidade, em sua superfície. Esses complexos antigênicos são apresentados aos linfócitos T auxiliares, que são capazes de reconhecê-los através de uma subpopulação de linfócitos T que possua receptores de superfície que apresentem uma especificidade contra este antígeno.
A partir deste reconhecimento é feita uma expansão clonal. Aquele linfócito T com especificidade para aquele complexo antigênico sofre multiplicação e através de sinais de coestimulação se torna ativado e produz citocinas capazes de induzir a diferenciação das células B em plasmócitos produtores de anticorpos e induzir a diferenciação de macrófagos que são capazes de englobar agentes microbianos opsonizados revestidos por anticorpos específicos em sua superfície e aumentar a lise destas células patogênicas no interior do seu citoplasma. Essa resposta ela possui uma maior especificidade antigênica. Após o controle da infecção, há a produção de citocinas por células T reguladoras que atenuam a resposta inflamatória e induz a apoptose do clone específico de célula T, restando apenas poucas células de memória capazes de oferecer imunidade duradoura. Essa estratégia do sistema imune visa conter o processo inflamatório exacerbado e a destruição tecidual extensa que seria danosa para o receptor da infecção. Em encontros subsequentes com o mesmo antígeno, as respostas imunológicas geralmente são mais rápidas, amplas e eficazes que a resposta primária, em decorrência da memória imunológica e da proteção duradoura que é conferida pela imunidade adaptativa. Então, a imunidade adaptativa se caracteriza por especificidade, capaz de induzir uma resposta específica e altamente eficaz contra aquele antígeno, diversidade, pois é capaz de reconhecer uma grande variedade de antígenos através de polimorfismos presentes tanto nas moléculas de MHC do receptor da infecção quanto no receptor de célula T, capaz de reconhecer estes complexos antigênicos, apresenta memória imunológica e menor lesão tecidual. O conhecimento destes princípios imunológicos é de fundamental importância para a compreensão da imunobiologia relacionada ao transplante renal, que será tratada nos próximos capítulos a seguir dessa história. Não perca os próximos vídeos.